Igreja, guarda cada palavra que é liberada aqui em cima desse púlpito no teu coração. Sabe, extrai, viagem naquilo que o Senhor quer te levar. Amém? Chamar o preletor da noite, presbítero Maciel, vem com nós. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Shalom a todos, amém? Ô Biel, desliga para mim fazendo um favor. Os irmãos não se incomodam passar um pouquinho de calor não, né? Só um pouquinho, irmão. Amém? Cada as folhas. Quero pedir com atenção em relação ao que o pastor falou sobre dízimo e oferta, sobre a esfera em que você está vivendo, a esfera que você tem que desejar mudar a esfera que você está vivendo, uma esfera maior. Até porque hoje eu estava vindo do trabalho e eu abracei, eu peguei para mim o que o pastor pregou no domingo. Eu falei, Senhor, hoje é quarta-feira e eu estabeleci no domingo o que o Senhor mandou pelo seu servo através da vida dele. Eu falei, mas como não aconteceu, não é isso que vai mudar minha emoção com o Senhor. Mas eu espero, porque eu já estabeleci. E ao longo do dia o Senhor mostrou para mim que Ele está comigo. Eu falei, ó Senhor, está estabelecido. Mas por que eu iniciei com isso, igreja? Porque é importante entendermos a esfera em que nós estamos, amém? Abra vossas Bíblias, meu querido, no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, segundo escrito por Marcos, no capítulo 10. Igreja, quem está feliz com a vida que tem hoje? Amém. Eu também estou. Todavia, entretanto, porém, eu peço para os irmãos não se acomodar com a vida que tens hoje. Se está bom, se está pagando todas as suas dívidas, se está com a sua mesa farta, se o seu casamento está tudo equilibrado, se os seus filhos estão obedientes, se não falta nada para você, ainda assim eu falo, não se acomode com a vida que você tens hoje. Amém? E vocês vão entender isso ao longo da palavra. Marcos capítulo 10, quem achou, diga amém. Vamos no verso 46. E o alvo dessa palavra não é sobre a cegueira, não é sobre não vermos o que precisamos ver, mas é sobre algo que esse homem carregava naquele dia. Aleluias. Verso 46, quem achou, diga amém. Vamos ler tudo até o verso 52, amém? Vamos ler junto. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosas multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. E chamado então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lança de si a sua capa, repita comigo, lançando de si a sua capa. Levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Repete comigo, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Repita comigo também, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Amém? Vamos orar pela palavra nesse momento, irmãos. Já foi orado, já está estabelecido, mas e o seu solo no seu coração precisa de você também. Precisa da sua fé, precisa da sua oração, precisa que você creia. Esse homem, ele voltou a ver porque ele creu em Jesus. O seu milagre essa noite precisa acontecer porque você crê em Jesus. Aleluia, Senhor. Cremos em Ti, Pai. Cremos em Ti. E por isso estamos aqui mais uma vez,
adorando e cultuando aquele que é digno, cultuando o Senhor, que é merecedor do nosso fôlego, do nosso tempo, da nossa adoração, Pai. Essa noite o Senhor possa operar em nós, Senhor, a libertação que precisamos, o milagre que necessitamos, ó Pai, para vivermos o extraordinário, para viver uma atmosfera ainda maior, para mudar de esfera em nossas vidas, Senhor, a partir de tudo que é feito, pelo poder da palavra, pelo poder da fé, que possamos, Senhor, romper os limites, romper as barreiras que estão nos bloqueando e nos parando, Senhor. Repreendo, Senhor, tudo, ó Pai, que está prendendo o teu filho. Se existe alguma corrente nesse momento, essa corrente seja quebrada e caia por terra, Senhor. Se existe alguma coisa, ó Pai, prendendo o teu filho, que isso seja quebrado, Senhor, e teu filho possa voltar a caminhar como um só salto, Senhor, e até a tua presença, e até o teu encontro, ó Pai, e fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça, Senhor. Eu creio em tua palavra para tudo isso, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém, igreja? Potência sentar. Aleluias. Os dias atuais, igreja, é formado por um poder de democracia, onde nós, homens, estabelecemos que o poder legislativo, executivo e judiciário comanda tudo o que possamos fazer e não fazer. Mas isso é uma democracia. Tempos atrás, até o tempo de Jesus, o poder era decidido, a população vivia sob uma decisão, a decisão de um rei. E esse rei, ele usava uma coroa. Uma coroa, então, representava o poder. Mas você pode não saber quem é o rei, você pode não saber qual a cor da pele do rei, qual as roupas que ele costuma usar, qual é a fala dele, mas quando o rei se aproximar de você, pelo fato de ele usar uma coroa, você vai saber que ele é um rei. Quando o rei ia a uma batalha, e isso está escrito na Bíblia, porque ele usava uma coroa, todo o exército inimigo sabia, aquele era o rei, vamos atacar aquele homem. Primeiro princípio que eu quero deixar para vocês é que você precisa tomar posse dessa coroa, para que as pessoas enxerguem quem é você, onde você está. Onde as plantas dos seus pés pisarem, ali eles vão ver não só uma planta pisando, não só um pé pisando, não só uma pessoa pisando, mas uma pessoa que usa uma coroa e uma pessoa que tem poder e autoridade. Mas juntamente com isso, caso você queira usar essa coroa, o inimigo irá olhar para você. Irá começar a apontar suas setas, suas flechas, suas armadilhas serão postas, e isso tudo será lançado até você. E você precisa estar preparado para suportar tudo isso. Porque assim como o rei naquele tempo governava um povo, nos dias de hoje um povo precisa que um rei se levante. E o Senhor nos colocou como rei dos reis e senhor dos senhores para dominar sobre essa terra. E sobre nós existe essa autoridade. Só que essa autoridade está no reino espiritual. Então tudo que falarmos é pelo reino espiritual posto em prática e ali ser alicerçado. Porque somos reis diante do Senhor. Juntamente naquele tempo, existia uma outra forma de reconhecer uma autoridade. E essa forma era um homem que usava capa. Profetas usavam essa capa. Até chegar no tempo de Jesus, e sacerdotes e mestres da lei também usassem essa capa. Mas o homem achou que por si podia também pegar uma capa e falar o que podia ser feito com uma pessoa que usava capa, e só algumas coisas podiam ser feitas pela pessoa que usava capa. Mas voltando um pouco ainda no passado, no tempo de Elias, no tempo de Ageu, no tempo de Oséias, os profetas usavam capas. E profetas eram homens enviados por Deus para o povo. E eu quero falar para você, você é um profeta do Senhor enviado para o povo. Assim como Elias tinha uma capa, e naquela capa possuía a sua unção, tanto que foi a partir do partimento daquela capa de Elias, em Eliseu, que Eliseu começou a ter o poder de profeta, começou a ter a parte de unção de profeta de Elias. Assim em você também existe uma capa, se você quiser usar essa capa. E se você quiser usar essa capa, caberá a você profetizar cura sobre pessoas. Caberá a você profetizar milagres na vida de pessoas. Caberá a você anunciar o pecado das pessoas sem o medo da retaliação. Porque a democracia no dia de hoje está falando que tudo é lícito e tudo convém.
Eu posso fazer o que eu quiser para me sentir feliz. Mas nós sabemos no nosso interior, pela lei moral colocada em nós, que está escrito em Romanos, no capítulo 2, no verso 12 e no verso 14, de que a lei moral estabelecida por Deus em nossas vidas determina o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que obedecer ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento é o que necessitamos fazer todos os dias. Mas ao chegar o tempo de Jesus, o Império Romano e o povo dispersado da raiz deles, da essência deles, eu falo, os fariseus, os saduceus, mas especialmente os fariseus, eles também usavam uma capa. E aquele que usava uma capa era chamado de príncipe, porque ele conhecia as leis, ele era um religioso, ele ajudava os pobres, ele dava esmola, ele fazia boas ações, ele ia ao templo e orava, falando: Senhor, eu não sou como aquele pecador. Esse homem também usava uma capa, mas esse homem também é uma herança de mudança de mandamentos. Agora ele fazia o possível para manipular os mandamentos e satisfazer os seus prazeres. Esses mesmos homens não serviam a Deus de todo o coração, porque o mais importante era eles serem reconhecidos depois do nosso grande Deus. Mas esses homens também usavam uma capa. E um desses homens chamava-se Nicodemos. Nicodemos, em algumas traduções da Bíblia, é chamado mestres, mas em outras é chamado príncipe. Jesus chegou para Nicodemos e falou: você que é príncipe em Israel, não compreende essas coisas? E Nicodemos também usava uma capa que simbolizava a autoridade. E percebemos que nesse tempo, quem usava a coroa já não era tão importante, porque não era mais um servo do Senhor que usava a coroa. Era um império de qualquer que tomou posse e fez o povo de Deus escravos. Até os reis do Senhor se tornavam escravos. Mas a capa, a partir daí, a partir desse império, a capa perdeu a sua essência. A capa perdeu o seu real significado. Porque quando no tempo de Elias, a capa era para profetizar, para anunciar o Senhor, para anunciar o seu poder, para recorrer ao Deus Altíssimo. Nesse tempo a capa era para falar que eu sou um príncipe. Era para falar que eu sei os 5 livros do Pentateuco. Era para falar que eu não peco. Era para falar que eu dou esmola aos pobres. E ainda existe mais uma outra capa. Mas já falamos sobre Nicodemos. Eu quero que vocês entendam que Jesus chegou e falou para ele: ora, para conhecer o reino dos céus, para herdar o reino dos céus, é necessário vos nascer de novo. E quando Nicodemos ouviu isso, ele começou a questionar Jesus. Como pode um homem nascer de novo? Acaso esse homem voltará para o ventre da sua mãe, e ali, já depois de tudo, nascerá de novo? Então, Jesus fala o que eu falei para vocês alguns instantes atrás. Você sendo príncipe, você usando a capa, você frequentando uma igreja, você falando que é crente, você carrega uma Bíblia em suas mãos, você não entende o que é o nascer de novo? Mas naquele momento, Jesus fez uma oferta a Nicodemos. Nasça de novo, e você vai poder herdar o reino dos céus. Mas Nicodemos olhou para trás, e a sua capa estava dobrada na sua cadeira no templo. Porque ele não podia encontrar Jesus com aquela capa, porque os fariseus não aceitavam Jesus como filho de Deus. E é por isso que ele foi à noite, escondido de todos, em que ninguém pudesse saber quem era aquele homem encontrando com Jesus. Porque sem a capa, Nicodemos era só um homem. Assim como Jesus, no dia da sua morte, teve que ser pejado para ser reconhecido, porque Jesus era só um homem, aos olhos dos homens. Então Nicodemos olhou para a sua capa, olhou para tudo que ele vivia no templo, e falou: olha, eu ainda não posso largar tudo isso e seguir o Senhor. O que eu quero dizer para você, igreja? Você ainda não largou a sua capa. Essa capa específica. Eu não estou falando da capa de um profeta. Eu estou falando da capa de um príncipe. Você com seus olhos carnais, inconscientemente, se olha no espelho e fala: eu sou um príncipe. Eu não posso largar o meu emprego é mais importante.
Eu não posso largar a minha família é mais importante do que eu nascer de novo. Eu não posso largar os meus afazeres, porque os meus afazeres é mais importante do que nascer de novo. Então Jesus fala, você sendo príncipe, carregando a herança do evangelho, não compreende o que é nascer de novo? E eu estava estudando para essa palavra, e o homem que fala sobre Bartimeu, quando ele fala sobre João 3, esse versículo é um clássico, todos pregam sobre isso. Mas eu falei, como pode ser um clássico? Se eu só ouço isso nessa igreja onde eu congrego. E antes disso eu nunca ouvi esse versículo antes. Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes antes do pastor chegar aqui. E eu nunca tinha me atentado ao que é do nascer de novo. Os meus outros pastores não me falavam o que era nascer de novo. E carregam-se uma herança até o dia de hoje que eu não sei o que é o nascer de novo. Esses dias atrás eu estava com um grupo de pessoas. E eles perguntaram, por que eu ainda não nasci de novo, Maciel? E eu falei, provavelmente você não abriu mão de alguma coisa ainda. Provavelmente Jesus já voltasse hoje para você ia negociar com Ele. Provavelmente você possui algo de estimação dentro de você que te impede de nascer de novo. E as pessoas abaixavam a cabeça e começavam a pensar o que é. Só que elas não querem apenas assumir que não estão vivendo verdadeiramente para Deus. Elas apenas não querem assumir que elas não entregaram verdadeiramente a sua vida para Deus. Elas não querem professar com a sua boca, assim como fala em Romanos capítulo 10, que pela boca vem a fé, pelo falar, para que possa se ouvir e assim possa ter fé. Elas não conseguem profetizar isso, falar, estabelecer de que ela está vivendo verdadeiramente para Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E ela está carregando a capa de Nicodemos. Eu quero falar para vocês, a única forma de nascer de novo é você abrir mão dessa capa. E eu não sei o que é essa capa na sua vida. Eu não sei o que é essa capa na sua vida. E eu vou repetir, eu não sei o que é essa capa na sua vida. Eu não sei se é o grande sonho de estudar e se tornar um profissional reconhecido por todos. E a Bíblia fala, o desejo de ser reconhecido por todos é o egoísmo, é uma vaidade. É por isso que o homem trabalha tanto debaixo do sol. E você não consegue abrir mão disso para nascer de novo. E algum tempo depois, chegou a morte de Jesus, aproximadamente 1 ano depois desse encontro com ele, Nicodemos perdeu o seu cargo de príncipe. Então ele foi atrás de Jesus e falou, Jesus, eu estou pronto. Mas Jesus falou, por que você está pronto agora? Existe outro príncipe em meu lugar, Jesus. Eu não preciso mais usar aquela capa. Ele falou, pois é. 12 homens abriram mão de sua vida para estar comigo. E você esperou alguém tomar a sua capa, tomar tudo o que você tinha para você vir até mim. Não é que Nicodemos estava errado em ir até Jesus, mas a motivação para aquele momento não era a melhor possível. Senhor Jesus e Deus não vai pedir algo para você que não te custe algo, que não te custe caro, que não te custe a sua vida, o seu suor. Senão ele não havia pedido filho para Abraão, havia pedido dinheiro, como o pastor Diogo acabou de falar. Jesus pediu para Nicodemos abandonar a sua capa, mas a capa era tudo para Nicodemos. E quando ele não tinha mais aquela capa, que o homem falou, Nicodemos, essa capa não é mais sua. Ele falou, eu estou livre. Mas ele havia perdido o seu melhor momento para com Deus. Eu começo a pensar, como foi Nicodemos ouvir isso do Senhor Jesus? Isso é um estudo, igreja, não está escrito na Bíblia, é um estudo. Aleluia. O demônio não está bravo, igreja, foi só um desequilíbrio. Nicodemos, ele ouviu aquilo de Jesus, começou a ver Pedro, João, Tiago, Judas e os outros discípulos, que eu não vou lembrar todos agora. Ele falou, nossa, aquele homem teve a oportunidade que eu tive, mas ele abraçou. Do que ele abriu mão? Ele abriu mão de ser o pescador que ele era, para se tornar pescador de homem.
Outros discípulos abriram mão do seu comércio, dos seus negócios, para ir com Jesus. E Nicodemos não abriu mão de uma capa. E eu pergunto para você de novo, qual a capa você está te prendendo? Qual é a capa que está te impedindo de alcançar o seu nível máximo com Deus? Essa atmosfera cósmica, gospel do céu que a gente precisa alcançar para vivermos o melhor com Deus. Porque mais para frente, existe um homem chamado Bartimeu, que na verdade não é Bartimeu o nome dele. Bart quer dizer filho, e Timeu quer dizer filho de Timeu, por isso Bartimeu. Já naquele tempo, onde o rei e a coroa não tinha mais valor, eu falo coroa como que o rei Davi usou, a coroa como o rei Salomão usou, a coroa como o rei Ezequias usou, essa coroa naquele tempo não tinha mais valor. Porque Jesus, rei dos reis, veio sem coroa. E por ele estar sem coroa, o Império Romano e os fariseus e todas aquelas autoridades olhavam para Jesus com desprezos. Porque ele não usava uma coroa. E a capa que ele usava não foi dada pelos fariseus. A túnica que Jesus usava foi dada por Deus. A túnica que Jesus usava era a inspiração do céu. É a única túnica que ao tocar você era curado. Era a única túnica que ao tocar a sua vida era mudada. E os fariseus tinham inveja disso, porque eles usavam uma túnica, enquanto nós, fariseus, usamos capa, e o milagre não acontece. Mas naquele tempo, a capa também já não tinha a sua essência. A coroa se perdeu, então a capa estava perdendo seu valor. Ao ponto que, para você poder pregar, seja qual for o que você fosse fazer numa praça pública, tinha que ser autorizado pelo governo romano. E o governo romano te dava uma capa. Por você usar essa capa, você podia pregar e fazer o que você quiser em praça pública. E, inclusive fazer o que Bartimeu fazia, ser um mendigo. Então não era só porque você era cego, você podia pedir esmola. Pedir esmola era uma autorização do governo romano. Se você fosse um aleijado, não importa. Para você pedir esmola, o governo romano tinha que autorizar você estar em algum ponto público e ali você poder pedir esmola. Lembre-se, existe a capa de Nicodemos, que está nos impedindo de alcançar o nosso máximo com Cristo. Para ser bem sincero, eu vou mudar a palavra. Existe a capa de Nicodemos, que está nos impedindo de alcançar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, aleluia. E Jesus havia saído de Jericó, e até Jericó havia perdido seu valor, porque existia a Jericó velha, que era a Jericó daquele tempo de Josué, e existia a Jericó nova, que era a Jericó onde o Império Romano descansava. Então Jesus saiu de Jericó, e entrou até Jericó, e ali ele passou. E ali ele estava, a multidão viu Jesus e começou a falar: Jesus está passando aqui. Olha, Jesus está passando. Olha, Jesus está passando. E aquele homem, aquele cego chamado Bartimeu, ele sabia que depois de tudo que ele passou na sua vida, a única forma de ele ser curado, a única forma de ele ter um propósito na vida, a única forma de ele alcançar alguma coisa na vida dele, era se ele encontrasse o Filho de Deus. E ele acreditava no que se era ouvido. Ele ouvia falar: olha, existe um homem, e esse homem faz milagres. Esse homem transformou a água em vinho. Esse homem ressuscitou os mortos. Esse homem está curando. Esse homem que ressuscita crianças. Esse homem cura crianças, cura mulher, cura homem. Esse homem é o Filho de Deus. Então ele deve ter falado em si. Comece a imaginar aquele homem ouvindo essas coisas. E ele começou a criar uma expectativa, ele começou a criar uma emoção dentro de si. Eu preciso encontrar esse homem, eu preciso encontrar aquele que é chamado Jesus de Nazareno, eu preciso encontrar aquele que é chamado Jesus, o Filho de Deus. Eu preciso encontrar. Ele já tinha esquecido tudo o que o governo fez um dia por ele, ele havia desprezado o que qualquer homem podia fazer por ele.
e começou a focar só em uma pessoa, só em um alvo, e esse alvo era Jesus Cristo, esse alvo era Jesus Cristo. A única pessoa que ele começou a colocar sua esperança, sua expectativa de vida, era Jesus Cristo, não era no trabalho que os pais dele podiam sustentar ele, não era na autoridade do Império Romano, não era em amigos, não era em pessoas, era apenas em Jesus Cristo. Aleluia por isso. Jesus, que possamos, ó Pai, olhar unicamente para o Senhor nessa noite. Que a tua igreja, os olhos da tua igreja estejam voltados e sejam focados somente a Ti. A esperança seja somente em Ti, Jesus. A nossa fé seja somente em Ti. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Tira de nós essa capa que nos impede de alcançar a Tua cruz, para que possamos viver o nosso milagre contigo, Senhor. Aleluias. E eu pergunto para você, igreja, aonde está depositada a sua esperança? Se você está aqui hoje com uma reserva programada, de que se tudo der errado eu tenho isso, de que se Deus não fizer um milagre eu tenho isso para alcançar, eu posso fazer tal coisa, o meu braço pode me sustentar. Ei, você está com o coração falso diante do altar de Deus. Não existe nada nesse mundo maior do que o poder de Cristo. Não existe nada nesse mundo maior que a salvação de Cristo, maior do que a cruz de Cristo. E Bartimeu, ao começar a ouvir os milagres, e são os mesmos milagres que nós ouvimos há 7 anos e mais uns dias, esse mesmo milagre mudou a visão de Bartimeu, mudou a fé de Bartimeu. Esses mesmos milagres. Bartimeu ouviu, assim como nós, que um homem cego de nascença foi curado. Bartimeu ouviu, assim como nós, que 10 leprosos foram curados. Bartimeu ouviu, assim como nós, que a filha do centurião foi curada. E os mesmos milagres que motivou a fé de Bartimeu tem que motivar a nossa fé nos dias de hoje. Porque o poder do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo naquele tempo, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo para os nossos filhos. Esse poder que me salvou, esse poder que está à porta do seu coração para te salvar, é o mesmo poder do tempo de Bartimeu. E é o poder que seu filho espera ver quando ele começar a ter consciência do que é certo e do que é errado. Que o seu vizinho da sua idade, Anthony, precisa ver, quando entender, eu preciso de alguém para me curar, eu preciso de uma válvula diferente de tudo que eu já vivi nessa vida. Esse mesmo poder é o que os meus vizinhos na minha rua precisam ver em mim. Mas para Nicodemos, para Elias, a capa era o poder de autoridade. Para Nicodemos, a capa o impediu de alcançar o novo nascimento naquele dia. Para Bartimeu, a capa era o atestado de que ele era um miserável. Para Bartimeu, aquela capa era que ele não significava nada para a sociedade. Para Bartimeu, aquela capa mostrava, as pessoas ao ver Bartimeu com aquela capa, se mantinham distantes, só se aproximavam dele para dar uma esmola. E depois falavam, ó Senhor, eu estou ajudando o seu pobre filho. A capa de Bartimeu significava que ele era um miserável. Apenas isso. Eu quero te perguntar, mais uma vez, qual a capa você está usando? Porque se não alcançamos o novo nascimento, se você não alcançou o novo nascimento, alguma capa você está usando. E só podemos alcançar o entendimento para saber qual é essa capa, tendo um relacionamento com Deus. Bartimeu tinha uma capa que mostrava que ele era cego, um mendigo. Espiritualmente falando, qual é essa capa que impede você de viver os milagres do Senhor? Espiritualmente falando, qual é essa capa que você está usando que impede você de alcançar a cruz de Cristo?
espiritualmente falando, qual é essa capa que está debaixo do seu braço, dobrado com todo carinho, que impede você de saber qual é o seu propósito? Porque Bartimeu ouviu falar de um homem que curava, e isso o motivou. Nós ouvimos sobre esse homem, ainda não estamos motivados o suficiente para reconhecermos o que tem nos impedido de alcançar a cruz. Igreja, precisamos orar. Precisamos orar. E eu vou repetir, você precisa orar. Eu não sei quantas horas você já orou essa semana, mas se você não está com tanto tempo para orar, é porque alguma coisa é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Para Jesus estar pronto para aquela cruz, para o seu ministério, foram incontáveis dias que ele jejuou, foram incontáveis dias que ele ficou sem dormir para poder orar. Para você saber que capa é essa que está te prendendo, você precisa jejuar. Você precisa matar a sua carne. E como saber quem é Deus em nossa vida, se não lemos a carta de amor que Ele deixou para nós? Como saber o que está nos prendendo, se estamos distante daquele que tem a chave nas mãos para nos libertar dessas correntes? O único que tem o poder e a chave na mão para quebrar correntes e para abrir essas cadeias, essas portas, é Jesus Cristo. E às vezes ele vai usar a chave, porque com uma palavra do alto, a terra pode se mover, os montes podem se mover. Ele dá ordem, e portas se abrem, e portas se fecham. E eu gosto sempre de relembrar, não é porque servimos a Deus que vamos ter uma vida de 1001 maravilhas, porque o livro de Jó está lá exatamente para isso. O homem íntegro a Deus, que orava pelo pecado dos filhos, que sacrificava pelo pecado dos filhos, esse mesmo homem foi colocado à prova por Deus. Imagina nós, que não queremos abrir mão de uma capa. Imagina nós, que não queremos dobrar o joelho para orar. Imagina nós, que ainda não entendemos o que é o nascer de novo. Igreja, é importante entendermos que não somos mais vítimas da sociedade. É importante entendermos que não somos mais vítimas da vida. O sentimento de que eu sou coitadinho, o sentimento de que eu sou a vítima, o sentimento de que está difícil para mim, o sentimento que autocomiseração, esse sentimento tem que ser abolido da sua vida. Essas palavras não devem existir no contexto em que é direcionado para você. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Imagina aquele cego Bartimeu. As pessoas oravam para ele, e quando ele aguardava Jesus chegar na vida dele, a pessoa falava: pega a sua esmola, seu pobre cego. E ele começava a gritar: eu estou aguardando o meu milagre, porque eu ouvi falar de um homem que pode me curar. As pessoas oravam para ele e falavam: toma a sua esmola, seu cego, seu mendigo. E ele falava: você vai ver, existe um homem chamado Filho de Deus, e esse homem irá me curar. E dia após dia, o cego Bartimeu aguardava esse encontro com Jesus. Dia após dia, ele aguardava ansiosamente para encontrar aquele que podia fazer um milagre na sua vida. Então naquele dia chegou a igreja. Eu quero falar para vocês, esse dia também chegou para nós. Esse dia também chegou para você. Eu não aceito, eu falei para Deus. Eu falei para Deus. Deus, eu não aceito que eles saiam com nenhuma capa daquele local no dia. Eu não aceito que eles assim, ainda carreguem alguma capa na vida deles.
Eu não aceito, Senhor, que eles saiam daquele local, Senhor, com a capa que impede eles de encontrar a cruz. Eu não aceito, Senhor, que eles saiam daquele local, após ouvir a Tua palavra, com a capa que mostra que eles não são filhos seus. Eu não aceito, Senhor. E é por isso que eu determino para vocês. Eu não aceito essa noite a igreja de Cristo ficar como ela entrou, permanecer como se iniciou o dia de hoje. Eu não aceito que essa capa seja um peso na sua vida. Eu não aceito que essa capa venha anular o poder do Senhor na sua vida. E é por isso que o dia chegou. E é por isso que o dia é hoje, a hora é agora, que o Senhor vem buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A hora é essa que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Porque aquele dia chegou para o cego Bartimeu. E quando ele ouviu falar, Jesus, olha, Jesus está passando aqui. Olha, Jesus está passando aqui. Ele começou a entrar em desespero, eu começo a imaginar. Ele começou a gritar, filho de Davi, olhe para mim esse momento. Ele desesperado começou a gritar mais alto do que 100 homens. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você não vê ele falar na Bíblia, olha para mim porque eu sou um cego. Olha para mim porque eu sou um miserável. Olha para mim porque eu sou um pobre maldito. Não. Ele só fala, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Senhor espera clamarmos com Ele, nos colocar na presença dEle, sabendo o que Ele já pode fazer em nossas vidas, igreja. O Senhor espera que você dobre o seu joelho. Ele espera ali, quando você dobrar o seu joelho, que você não fale quem você é. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, tadinho de mim, eu não vou suportar, não. Adore o Deus que pode mudar todas as coisas da sua vida. Adore aquele que pode mudar todas as coisas ao seu redor. Chega já falando para Deus com a autoridade que lhe foi dada. Senhor, tenha misericórdia, faça o milagre. Porque o Senhor pode, o Senhor é fiel. Fale quantas vezes for necessário, até o anjo voltar com a sua resposta, até os céus se romperem, até o milagre acontecer. Porque o inimigo, ao saber que é você que está clamando, ele vai se levantar contra você. E por incrível que pareça, naquele momento, os inimigos eram os próprios discípulos. Para de importunar o mestre. Para de importunar Jesus. E ainda assim, quando o inimigo se levantar contra você, maior é a sua fé, maior é aquele que habita em você. E você vai clamar ainda mais alto, você vai gritar ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus e Deus vai olhar para você. E eu não sei que Ele vai mandar para a sua vida, para falar, olha, o seu dia chegou, a sua hora chegou, mas quando esse dia chegar, com uma só fé, com uma só força, abandone tudo que te prende e salta como esse cego saltou, e vá correndo se for preciso, à presença do Senhor. E esteja pronto para esse dia, porque nesse dia Ele vai te fazer uma pergunta. E eu gosto do que o pastor Diogo nos ensina. Esteja preparado para o Deus que sabe fazer perguntas. Ele vai te fazer uma pergunta, igreja. Nesse dia, nesse momento, no dia do teu milagre, da tua libertação, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o meu Deus está pronto para fazer esse milagre. Ele vai chegar em você. E nós sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele vai falar, o que queres, meu filho? O que queres, minha filha? E com uma só voz, sem nenhum pingo de dúvida no seu coração, em uma só fé, você vai falar o seu milagre, sabendo que o milagre vai acontecer. Você vai estabelecer o seu milagre, sabendo que não existe montanhas, não existe muralhas, não existe corrente, não existe pessoas. Nada pode impedir o Senhor de fazer um milagre na sua vida. E o mais importante, ao se levantar e ir até Jesus, Bartimeu pegou aquela capa e jogou fora.
Ele já estava decidido: essa capa eu nunca mais irei usar. Para essa vida eu não volto mais. Para essa vida eu não volto mais. Não importa o que o homem falou, não importa o que o homem determinou na sua vida, ei, esquece. Quando Jesus chega na sua vida, tudo muda, tudo se transforma, igreja. O Senhor está pronto, igreja. Aleluias. Eu convido a igreja a colocar de pé. Igreja.